Pelo menos 7 pessoas foram apontadas pela polícia de terem envolvimento com o sumiço da canoísta britânica que fazia uma expedição de caiaque pelo rio Amazonas. De acordo com a polícia, ela foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Uma pessoa foi presa e 2 adolescentes foram apreendidos. Na coletiva de imprensa, as autoridades locais deram detalhes sobre a ação que resultou na captura de parte dos suspeitos de envolvimento no latrocínio da esportista britânica ocorrido no interior do Amazonas. Segundo as informações, a princípio 7 pessoas estão envolvidas nesse crime. 3 são irmãos. Um homem e 2 adolescentes já foram detidos. Os outros infratores continuam sendo procurados pelas equipes de policiais. A Polícia Civil revelou que a mulher teve dinheiro e pertences roubados pelo grupo, como aparelho de celular, tablet e um drone. A investigação inicial aponta que os criminosos jogaram a turista inglesa no rio, provavelmente ainda viva. A esportista teria sido atingida por tiros de espingarda quando estava acampada e ao dormir. Nós tivemos a informação de um dos infratores que 4 deles a abordaram de maneira ocasional na praia do Boeiro, nas cercanias da comunidade São Francisco do Lauro Sodré, no município de Coari. Fizeram a abordagem, dando os 2 disparos contra a barraca, não se podendo precisar se ela foi atingida. Parece que sim, porque o infrator relata que ela não conversava, apenas gemia. E em razão disso, infelizmente, ela foi arrastada da barraca onde ela dormia até a canoa que estava na beira, a canoa dos infratores, teria sido levada a cerca de 100 metros da beira e teria sido jogada no meio do rio, lamentavelmente. As buscas serão intensificadas a partir de agora, no sentido também de tentar encontrar o corpo da britânica. De modo que é muito improvável que outra coisa tenha acontecido. Infelizmente, essa cidadã britânica foi morta em nossas águas, aqui mas na parte terrestre, numa ilha, e isso acaba causando um transtorno muito grande, mas agora nos cumpre apurar toda essa situação e imputar as responsabilidades a quem deve responder por esse crime. Uma mulher que já viajou pelo mundo, fez algumas excursões sozinha e sempre deixou tudo registrado com belas imagens nas redes sociais. Essa era a britânica Emma Kelt, que não conseguiu descer o rio Amazonas sozinha de caiaque e teve a viagem e a vida interrompida aqui no Amazonas. Uma turista apaixonada por esportes de aventura. Várias postagens na internet registram momentos da mulher que iniciou viagem pela Amazônia no mês passado desde o Peru. Emma passou pela fronteira e seguiu navegando pelo rio Solimões, mas emitiu um sinal de alerta no dia 13 à noite entre os municípios de Coari e Codajás, já no interior do estado do Amazonas. As autoridades brasileiras foram acionadas e começaram as buscas em seguida. Nas postagens de Emma no Twitter, a esportista parece ter sido avisada do perigo de navegar sozinha, mas chegou a brincar com a situação, em postagem no dia 10, quando escreveu: "Em Coari ou perto, a 100 quilômetros acima do rio, terei meu barco roubado e serei assassinada. Legal." 2 dias depois, em outra postagem, a britânica afirmou ter avistado homens armados em embarcações. Para descansar ou se proteger da chuva, a turista armava a barraca às margens do rio. E foi dessa forma, acampada em um banco de areia no rio Solimões, que a esportista britânica Emma Kelt foi atacada pelos selvagens da Amazônia. Piratas, barrigas d'água, como queiram chamar ou serem chamados. O fato é que em vários lugares do mundo ela conseguiu a façanha de viajar e conquistar o sucesso nos seus desafios pessoais. Mas aqui no Brasil, aqui no Amazonas, ela não conseguiu. Por quê, hein? O que ela fez de errado? Aonde que nós vivemos? Aguardem a repercussão internacional. E um trecho da Avenida Newton Lins, no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, vai ser interditado totalmente por 60 dias a partir das 11 horas da noite de hoje. O trecho que vai ser interditado fica entre a praça de alimentação do Parque das Laranjeiras e a Universidade Newton Lins. O local, que já passava por obras, tem uma ponte que está com estrutura danificada e corre risco de desabamento. Há cerca de 2 meses, a Prefeitura atua na reconstrução da antiga ponte, que não resistiu ao desgaste do tempo e das chuvas. A Prefeitura de Manaus informou ainda que a interdição é uma questão de segurança. A Avenida Newton Lins deve ficar interditada totalmente por 60 dias até a entrega total da obra.
O fluxo de veículos, com exceção dos moradores, será desviado para a Avenida Dallas, que dará acesso à Avenida Tancredo Neves, no Parque 10. Na manhã desta terça-feira, cerca de 150 taxistas fizeram uma manifestação pacífica em frente à Câmara Municipal de Manaus. O ato faz parte do dia D da mobilização contra os transportes clandestinos. A classe, mais uma vez, cobra fiscalização contra os motoristas dos aplicativos de carona remunerada, como o Uber, que, de acordo com os profissionais, gera uma concorrência desleal e com acúmulo de prejuízos para os taxistas. O assunto foi tratado também no plenário da Câmara, com a participação dos vereadores. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos já anunciou que deve lançar um aplicativo também para os taxistas. Desde 2011, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação vem implantando o sistema Porto Sem Papel nos terminais portuários públicos do Brasil. A ideia é agilizar os trâmites no desembaraço das mercadorias. Manaus vai ser a primeira cidade onde a tecnologia vai ser estendida também aos portos privados. O objetivo é agilizar a análise e a liberação das mercadorias nos portos brasileiros. Os formulários em papel de mercadorias e das empresas transportadoras serão convertidos para um único documento eletrônico. Assim, o embarque e desembarque das cargas fluviais vai ser mais eficiente. Esse sistema, criado pela Secretaria Nacional de Portos, foi implantado a partir de 2011 em 35 terminais portuários públicos do país. Agora, a plataforma digital passa a integrar os terminais de uso privado a nível nacional. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação escolheu a capital Manauara para dar início ao projeto piloto. Será este da Zona Sul de Manaus, o maior da região norte. 2 vezes por semana, 2 navios atracam por aqui e desembarcam cerca de 900 containers com mercadorias. Para as empresas portuárias, o Porto Sem Papel é visto como um avanço positivo, porque o tempo de espera para análise dos documentos pelos órgãos fiscalizadores vai reduzir e muito o tempo de espera para liberação de 15 dias para no máximo 48 horas. Atualmente, com esse sistema, quando ele for implementado, todas as análises ocorrerão via sistema, ou seja, o armador vai lá e vai anexar o processo, vai analisar e vai retornar dentro de 24 e 48 horas. Esse é o principal objetivo, entendeu, do sistema que está sendo implementado pela CEP. O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no estado do Amazonas, o Sindarma, diz que a tecnologia é um avanço para o setor, já que Manaus é a 4ª cidade do país que tem mais movimento de cargas internacionais. O mais significativo é a agilidade na liberação da carga. Como Manaus é uma cidade, é um polo industrial e a gente trabalha aqui com muito componente importado, e esse componente ele é de alto valor agregado, a gente precisa com mais agilidade chegar na indústria para que a indústria possa produzir. Isso é ganho de produtividade, isso é bom para o dono da carga, que é a indústria, isso é bom para o dono do navio, porque o navio roda mais rápido, e isso é bom para o terminal, que não fica lá dias e dias com aquela carga retida no terminal. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem numa boa hora, uma hora que o país está em crise e que precisa dessas soluções ágeis para que a gente possa dar velocidade na produção. O prazo para que o sistema entre em funcionamento é de 180 dias. A nossa área de TI vai começar o contato com eles. Então, o que acontece? A gente entende que a partir do mês de outubro começa-se realmente a enxergar as telas e fazer qualquer tipo de alteração necessária. Cada empresa responsável pela mercadoria faz o cadastro dos produtos no sistema e acompanha em tempo real as autorizações e liberações dos órgãos anuentes, como a Receita Federal. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. No município de Barcelos, a previsão é de muitas nuvens, onde as temperaturas variam entre 28 e 31 graus. Em Humaitá, a previsão é de sol entre nuvens, mínima de 25
35 e a máxima de 37 graus. E em Juruá, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus mostra que as peças de vestuário, bonecas e carrinhos de controle remoto continuam sendo os produtos preferidos como opção de presente para o Dia das Crianças. As vendas devem movimentar cerca de 42 milhões de reais no comércio local. As crianças da era tecnológica gostam de estar conectadas com o mundo virtual. Muitas delas gostariam de ganhar no Dia das Crianças um aparelho como este, mas tem pai desistindo da ideia por causa do alto preço desse tipo de produto. Se tivesse com dinheiro, eu compraria, né? Mas está muito alto o preço. Aí o cara fazer parcelado sai mais caro ainda e pronto, não dá para comprar. É indiscutível que toda criança queira ganhar um videogame de última geração, um tablet ou até um smartphone. Mas uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus mostra que os artigos de presentes para o Dia das Crianças continuam sendo os mesmos de sempre. Vestuário, bonecas e carrinhos de controle remoto se destacam. A pesquisa feita entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, com 550 consumidores, aponta que 22% dos entrevistados preferem que o presente dos filhos no Dia da Criança seja uma peça de roupa. E as bonecas representam o desejo de consumo de pelo menos 21% dos pais que vão presentear os filhos. Nós temos uma situação onde as crianças estão dizendo que querem ganhar bicicleta, então pai e mãe dê uma bicicleta. E aí os pais e mãe estão dizendo que vão dar confecção e depois, num segundo momento, um brinquedo. Isso tudo daí é que a gente acredita que possam dar o vestuário, mas tem que dar um brinquedo. Segundo a pesquisa da CDL Manaus, os consumidores de Manaus devem gastar em média R$ 97 por presente. E o centro da cidade continua sendo referência entre os lugares de compra na frente dos shoppings. Em primeiro lugar, nós temos uma situação de ser positivo esse ano, em torno de 1,5%. Esse 1,5% vai trazer em torno de 42 milhões de acréscimo nas vendas. Isso já começa a ser muito bom, porque é exatamente no crescimento da venda, já que 2015 foi negativo. Então já começa a melhorar, 2016 também foi negativo e esse ano positivo. Nesta loja, as vendas devem superar o Dia da Criança do ano passado. O resultado pode ser impulsionado pela injeção de parte do 13º salário dos servidores estaduais e também do abono salarial dos professores da rede estadual, montante que deve chegar a 110 milhões de reais até o final de setembro. A nossa estratégia foi optar por um produto mais em conta. Nós abaixo de 50, o nosso perfil. A grande maioria, eu acredito, 85% das vendas dos nossos brinquedos é abaixo de 50. E a nossa projeção é entre 5% a 6% em relação ao ano passado. Os microempreendedores, donos de pontos comerciais nos shoppings populares da capital, estão ameaçando voltar às ruas. Eles alegam problemas estruturais nos prédios das galerias e a falta de movimento. Este é o cenário da Galeria Floriano Peixoto 1. A maioria dos pontos comerciais está fechado. A cada dia que passa, os camelôs abandonam o local. Os que permanecem reclamam da falta de estrutura no camelódromo. Os camelôs também apontam problemas na fiação elétrica e a falta de iluminação nos banheiros, que estão interditados para o uso. Segundo os microempreendedores, em horários de pico do calor, os ventiladores não dão conta. Aqui, no horário entre meio-dia a 3 da tarde, chega em torno de 45 a 46 graus aqui dentro, debaixo dessa lona. Então, esses são um dos principais problemas da clientela não vir aqui. A galeria da Floriano Peixoto foi montada para abrigar provisoriamente cerca de 280 camelôs que trabalhavam nas ruas do centro de Manaus. Hoje, aproximadamente 30 microempresários ainda permanecem no local. A quintura, né, e o fato das pessoas estarem deprimidas por não venderem quase nada, né? Porque antes as pessoas tinham um padrão de vida lá, quando trabalhavam na rua, né? As pessoas viviam bem, comiam bem, sustentavam suas famílias, pagavam a faculdade dos filhos.
E hoje aqui dentro não tem esse padrão. Em nota, a Secretaria Municipal do Centro Histórico de Manaus disse que os problemas na fiação elétrica foram resolvidos ainda no mês de agosto. Quanto aos aparelhos de ventilação, a Secretaria disse que os aparelhos passam por revisão e devem ser reinstalados nos próximos dias. Em relação à manutenção nos banheiros, a Secretaria informa que o único defeito encontrado no banheiro da galeria foi na iluminação e o problema também foi solucionado. Com o surgimento dos problemas na infraestrutura e a falta de clientes, os camelôs ameaçam voltar a ocupar as ruas do centro da cidade. Um outro motivo que pode fazer os microempresários voltar a vender nas ruas do centro é se a prefeitura não botar para funcionar o Shopping T4, que fica na zona leste de Manaus. Se no dia 24, como ele falou que ia entregar, não aprontar de fato, a gente não vai aceitar ir para lá. Nós vamos retornar para as calçadas de novo, porque a gente percebe as calçadas cheias de estrangeiro, ganhando dinheiro lá, entendeu? Tendo o padrão que a gente tinha antes. E a gente aqui, muitas vezes no final do ano, sem ganhar dinheiro para comprar um frango sequer. Vocês vão voltar? Sim, está na previsão que nós vamos voltar, sim. Não tem como mais se manter na situação que nós estamos. Qual é a área que vocês pretendem ocupar no centro? A princípio, Eduardo Ribeiro. Atenção, você que precisa da emissão de documentos básicos como identidade e carteira de trabalho. Quem está na capital pode aproveitar que o serviço está sendo oferecido no hall da Assembleia Legislativa do Estado. Orestes de Taif. Solicitar a emissão de algum documento é simples, basta comparecer aqui ao hall da Assembleia Legislativa do Amazonas. Esse é o projeto Ouvidoria Cidadã, que é responsável o deputado Carlos Alberto, que é quem eu converso agora. Deputado, a proposta de fazer essa emissão de documentos surgiu a partir de quê? Através de um trabalho que a ouvidoria deseja e quer prestar à população, aos servidores da Casa da Assembleia Legislativa. Então surgiu esse projeto para assim agirmos, para assim procedermos, ajudando as pessoas a adquirir a documentação. De repente uma cédula de identidade, um CPF, é um trabalho de cidadania feito pela ouvidoria e pelo fato de eu estar como o corregedor e ouvidor da casa, então estou à frente do trabalho, procurando administrar em nome da ouvidoria da Assembleia Legislativa. Agora, o que é preciso o cidadão trazer para sair daqui já com o documento impresso? Olha, deve trazer os documentos que ele tiver em mãos, para que possamos conferir através das informações e passar para as mãos dele o que ele realmente precisa e necessita. Esses 3 dias seguidos, a ouvidoria estará pronta para ajudar os servidores da casa, como também a população. O horário de atendimento aqui, só para deixar bem claro para quem está assistindo. A partir das 9 da manhã até as 13 horas, 1h da tarde. Ok, deputado, muito obrigado por suas informações. Lembrando que só na manhã de hoje, cerca de 50 pessoas já foram atendidas. Orestes Litaif para o Band Cidade. A tristeza é algo que pode atingir a todos em qualquer momento da vida, mas cresce o número de jovens com depressão no Brasil e mundo afora. Um assunto para ser discutido nesse mês da campanha Setembro Amarelo, que acende um alerta sobre a prevenção do suicídio. A Laís venceu os medos, hoje tem 2 empregos e ainda ajuda outras pessoas a combater a depressão por meio de um grupo em rede social. Eu faço questão de ajudar, assim, o grupo no Facebook é bom porque são pessoas que elas estão distantes, né? Elas têm a distância, do distanciamento do computador, mas ao mesmo tempo elas estão à distância de um clique também, para você ajudar, conversar, compartilhar a sua história. Ela passou por um tipo de depressão que é muito comum entre jovens na vida acadêmica. É quando o estudante não se encontra em um curso que começou a fazer na faculdade. É um pulo muito grande, querendo ou não, a gente não é preparado para isso, né? A gente é preparado para o vestibular e o que vem depois, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu me senti de paraquedas num lugar que era desconhecido para mim. Essa escolha vem muito mais por uma pressão social dos pais ou dos familiares ou do pós-graduado, né? Quando ele não tem um emprego, né?
E aí, por essa pressão, eles optam, né, por escolhas que não fazem sentido para ele. Os sintomas aparecem quando se perde a vontade de comer, de fazer o que gostava, tristeza e isolamento. Na pior das hipóteses, pode levar a pessoa ao suicídio, como explica essa psicóloga. A situação mais grave da depressão é o suicídio, né? É quando essa dor interna ela é tão profunda que a pessoa acaba vendo como uma última possibilidade de deixar de existir. A Organização Mundial da Saúde estima que 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno mental frequente. E cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, decorrentes de depressão. Uma doença que atinge com mais frequência pessoas entre 15 e 29 anos. Para vencer a doença é preciso fazer tratamento e principalmente o apoio da família. A primeira coisa é entender que a depressão é uma doença, que essa pessoa precisa de ajuda, que não é frescura, e existem 2 profissionais que podem ajudar nesse processo. Primeiro é o psicólogo, que vai tentar identificar esses fatores exógenos presentes na depressão, e o psiquiatra, que é o que vai avaliar essas questões de caráter biológico. Preciso sempre buscar ajuda profissional. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.